Cumprimento a amada igreja com a gloriosa e saudosa paz do Senhor. Cumprimento também aquele que através do canal Ebenezer Oficial está vendo essas e outras pregações. De antemão, meus irmãos, não esqueça já de deixar o seu like, o seu joinha, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, na timeline do YouTube. Não deixe de se inscrever. Amém? Importa que ele cresça e que eu desapareça. Que diminua eu, Senhor, para que o seu nome cresça cada vez mais e mais. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus queridos e amados irmãos, Igreja do Senhor, no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 10. Livro de Atos, capítulo 9, versículo 10, vai dizer dessa forma: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamando Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a visão. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes, para prender todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante aos gentios e reis, bem como perante aos filhos de Israel. 16. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Pois Jesus te mostrará o quanto importa padecer pelo nome dele. Pois Jesus mostrará o quanto importa sofrer pelo meu nome. E Jesus vai continuar dizendo: pois eu lhe mostrarei o quanto importa sentir dor pelo meu nome. Mas Jesus vai continuar falando: pois lhe importa lhe dizer o quanto você vai padecer pelo meu nome. Você vai sofrer tribulações pelo meu nome, pois lhe importa mostrar o quanto você enfrentará vendavais pelo meu nome, pois lhe importa te mostrar o quanto você vai padecer tempestades, trovões pelo o meu nome. Meus queridos amados irmãos, o interessante é que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo na sua palavra vai dizer que no mundo tereis aflições, mas como Jesus venceu, nós também venceremos. Tenha bom ânimo, meus queridos amados irmãos, porque nós sofreremos perseguições por amor ao nome de Jesus. Nós sofreremos, meus queridos amados irmãos, muita perseguição por causa do Evangelho, mas como Jesus venceu, nós também venceremos. Meus queridos amados irmãos, não vos engane. Nós estamos do mundo, mas nós não pertencemos a este mundo, meus queridos amados irmãos. Nós estamos nele, mas aqui nós estamos apenas de passagem, meus queridos irmãos. Mas buscai-vos a transformação das vossas mentes, para que entendeis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós esteja na tua presença. A vontade de Deus é que nós seja obediente até o fim, porque, meus queridos amados irmãos, vencedor não é aquele que chega em primeiro lugar, meus queridos amados irmãos, mas vencedor é aquele que nunca desiste nas batalhas. Vencedor é aquele que nunca desiste nas primeiras dificuldades. Vencedor é aquele que nunca desiste nos primeiros vendavais. Vencedor é aquele que nunca desiste quando sente dor. Vencedor é aquele que nunca desiste quando está sofrendo, porque é isso que a palavra significa, meus irmãos. Padecer por Jesus Cristo significa sofrer por Jesus Cristo. O padecimento significa sofrer por Jesus, sentir dor por Jesus Cristo. E aqui nessa passagem, meus queridos amados irmãos, em Atos 9, aqui no versículo 16, vai dizer que Jesus vai dizer que: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É claro, meus queridos, nós vamos colher o melhor dessa terra, mas aqui nessa terra também nós sofreremos por causa do nome de Jesus, e isso
foi o que aconteceu com Paulo. Olha, Paulo aqui, meus queridos amados irmãos, ele tem enfrentado tantas coisas, tantas dificuldades, meus queridos amados irmãos. Paulo passou perto de salteadores, Paulo esteve perto, meus irmãos, de bandidos, Paulo esteve perto, meus irmãos, de um naufrágio, Paulo esteve perto de um abismo, mas mesmo assim, Paulo não desistiu, Paulo foi até o fim. Nós vemos Paulo dizer, meus queridos amados irmãos: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E o que é combater o bom combate, missionário? Combater o bom combate é aquele combate que você não luta com as armas carnais, mas sim com as armas espirituais. Combater o bom combate, meus irmãos, é quando a luta, é quando a batalha, é quando a guerra não é com seu próprio irmão, é quando a batalha não é contra o outro missionário, é quando a luta não é contra o obreiro, meus queridos amados irmãos. O bom combate é aquele que você combate com as armas espirituais. Mas contra quem? Mas contra as hostes espirituais da maldade, contra Satanás, contra os espíritos imundos, contra as heresias deste mundo, contra aqueles que traz a falsa palavra de Deus. Esse é o bom combate, meus queridos amados irmãos. O bom combate não é com arma de fogo, não é com faca, mas é com jejum, é com palavra, é com santificação, é com oração. Essas são as armas espirituais. Esse é o bom combate que nós devemos combater. Por isso nós vamos sofrer perseguições, por isso nós vamos sofrer vendavais, por isso nós vamos sofrer tempestade, por isso nós vamos passar por dificuldades, meus queridos irmãos. Mas o apóstolo Tiago, ele vai dizer em suas cartas ali, ele vai dizer ali no seu livro: tendes por alegria, meus queridos irmãos, quando passardes por dificuldade. Esteja feliz quando você passar por uma dificuldade, por uma provação. Porque já no verso seguinte, o próprio Tiago vai dizer: bem-aventurado é o homem que persevera, bem-aventurado é o homem que suporta, bem-aventurado é o homem que segue, que não desiste, bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa, meus queridos amados irmãos. Coroa essa que é através de Jesus Cristo, promessa essa que é Deus que prometeu para aqueles que o amam. Bem-aventurado é aquele que suporta, é aquele que resiste, é aquele que não desiste nas primeiras dificuldades. E o interessante é que Paulo vem passar por tudo isso. Aqui o próprio Ananias vai dizer: mas Senhor, esse homem é aquele que veio trazendo autorização para perseguir os judeus e aquele que proclama o teu nome. Nós vamos ver, meus queridos amados irmãos, os judeus dizendo, após a conversão de Paulo: esse não é aquele que chegava, que matava e acorrentava e arrastava e açoitava e encarcerava. Esse não é aquele que perseguia os cristãos. Mas olha ele aí, como é que ele está transformado. Paulo, de perseguidor, começou a ser perseguido. Ou seja, quando nós renunciamos o mundo, meus irmãos, e quando nós nos entregamos a nossa vida para o nosso único Senhor e Salvador na nossa vida, pode saber que você vai passar dificuldade, pode saber que você vai passar por alguma provação. Mas, meus queridos amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco, o nosso Senhor Jesus Cristo está na nossa vida, e eu creio que Ele está na sua vida, Ele está na sua casa. Esse é aquele Jesus Cristo que, mesmo estando ali no barco, estava junto com aqueles 12 sendo seguidor de Jesus, estava no barco, e mesmo Jesus estando no barco, eles tiveram medo, eles temeram, e Jesus vai dizer o quê? Acalma-te mar, aquieta-te o vento, e todos vão olhar e vai falar: mas quem é este? Este é o Filho do nosso Deus, este é aquele enviado por Deus, este é aquele que Deus disse: eu amo o mundo de uma tal maneira que vou enviar o meu único Filho por amor a vocês, e aquele que nele crê não perecerá, mas terá a vida eterna. Os 12, meus queridos amados irmãos, estando ali no barco, mesmo com Jesus estando no barco, eles passaram por dificuldades, vendavais, preste ao navio e a pico. E mesmo Jesus estando ali do lado, eles temeram. Ou seja, mesmo Jesus estando conosco, estando do nosso lado, nós vamos passar por provações, por dificuldade, por tribulações. Mas creia, meus queridos amados irmãos, creia que Ele existe e que Ele tem galardão na sua vida. Ora,
Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador na sua vida, ele tem recompensa na sua vida. Então muitas das vezes, meus queridos amados irmãos, nós estamos na luta, nós estamos na peleja, nós estamos jejuando, consagrando, orando, estamos nos cultos todo dia, mas mesmo assim nós passamos por dificuldade. Mas Jesus Cristo vai dizer: pois eu lhe mostrarei o quanto importa, o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. Importa, meus queridos amados irmãos, que você sofra pelo nome de Jesus. Importa que você padeça pelo nome de Jesus. Importa, meus queridos amados irmãos, que você sangre por Jesus Cristo, pois Ele sangrou por nós. Importa que você morra por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo morreu por mim, morreu por você, morreu pela sua família. E se não fosse o Senhor Jesus Cristo, nós jamais estaríamos aqui. Esse Jesus Cristo é o único Salvador das nossas vidas. É o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus que não sai derrotado das batalhas, um Deus que sai campeão de todas as batalhas. Esse é o Deus que nós servimos, o único vivo e verdadeiro Deus, um Deus 3 vezes santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, um Deus forte, um Deus maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse Jesus é aquele que foi, mas mandou o Consolador. Esse Jesus é aquele que foi, mas prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Esse Jesus é aquele que está sentado à destra de Deus, mas voltará para buscar a sua igreja, lavada e remida pelo seu sangue. Esse Jesus é aquele que voltará para reinar com a sua igreja através dos séculos dos séculos. Meus queridos e amados irmãos, Jesus morreu por nós, Jesus foi crucificado por nós. Alguns vão dizer que mataram Jesus, mas Jesus não foi morto. Jesus, ele deu a sua vida. Jesus deu a vida por nós. Esse é um mandamento que Jesus recebeu de Deus. Ele tem o poder de dar a vida e de tomá-la de volta. Meus queridos amados irmãos, Jesus é o único caminho e a verdade e a vida, meus queridos amados irmãos. Creia nele, meus irmãos, e não desista nas primeiras dificuldades. Não desista nas primeiras batalhas, meus queridos amados irmãos. Existe o tempo mau, mas também existe o dia bom. O inimigo está à volta. O inimigo está de rodear e vagar pela terra, mas nós temos um único Senhor e Salvador das nossas vidas. Meus queridos amados irmãos, Paulo sofreu por nós. Paulo sofreu por Jesus Cristo. Jesus sofreu por nós. Nós devemos também fazer a mesma coisa, meus queridos amados irmãos, sofrer pelo nome de Jesus Cristo, porque importa que nós sofremos pelo seu nome. Olha, Paulo sofreu tanto, meus queridos amados irmãos, no começo da sua carreira, antes de Jerusalém. Ali Paulo vai receber ali uma profecia do profeta Agabo, dele não ir a Jerusalém. Olha, Paulo, não vá a Jerusalém, porque ali os judeus te entregarão aos gentios. E mesmo assim Paulo, em seu coração, guiado pelo Espírito Santo, foi até Jerusalém. E mesmo antes de ir até Jerusalém, Paulo, meus queridos amados irmãos, ele andava por toda aquela cidade, de cidade em cidade. E Paulo, por onde ele passava, ele sofria por Jesus. Mas mesmo assim Paulo pregava o Evangelho. Paulo nunca negou Jesus, sempre pregou o Evangelho. Olha o que é interessante, meus queridos amados irmãos. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 22, aqui nós vamos ver o que Paulo passou para pregar o nome de Jesus Cristo. Aqui nós vamos ter uma pequena dimensão do que Paulo passou para pregar o Evangelho. E ele nunca recuou. Ele nunca foi para trás, ele sempre foi para frente, ele sempre foi para o alvo. Paulo nunca olhou para trás. Paulo vai dizer: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo para o alvo, e esse alvo é Jesus Cristo. Nós vamos ter aqui uma pequena dimensão do que Paulo sofreu por Jesus Cristo.
Será que nós sofremos apenas 1% do que Paulo sofreu? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22. São hebreus? Paulo vai dizer, também eu. São israelitas? Paulo vai dizer, também sou. São de descendência de Abraão? Paulo vai dizer, também eu. 23. São ministros de Cristo? Como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, Paulo passou. Muito mais em açoites. Sem medidas, em perigos de morte. Muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. 5 vezes. Fui 3 vezes fustigado com vara, ou seja, castigado com varas. 1 vez apedrejado, tudo isso por causa do nome de Jesus Cristo. Será que nós já passamos isso por causa do nome de Jesus Cristo? Às vezes está chovendo, nós nem vim para a igreja por causa da chuva. Às vezes está um clima mais fechado, não vou hoje. Às vezes cheguei cansado do trabalho, tomo um banho, me arrumo para ir para a igreja, não vou hoje, estou tão cansado. Será que ao ser apedrejado você viria para a igreja? Será que ao ser chicoteado você viria para a igreja? Será que 5 vezes recebeste quarentenas de açoites, você viria para a igreja? E mesmo com isso, Paulo jamais deixou de pregar Jesus Cristo, jamais deixou de falar da cruz. Meus queridos amados irmãos, o melhor lugar para nós estarmos é aos pés de Jesus. Esteja aos pés de Jesus, se você não vai ver diferença na sua vida. Está difícil, meus queridos amados irmãos, aos pés de Jesus. Está dificuldade, aos pés de Jesus. Mas missionário Oswaldo, como é que eu falo com Jesus? Jesus não tem telefone, Jesus não tem número, mas você tem joelho. Quer falar com Jesus, meus irmãos? Joelho no chão. 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia, passei na voragem do mar, ou seja, no abismo. Isso aqui é o que Paulo passou por Jesus. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos em patrícios, em perigos de gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, ou seja, os próprios judeus, que um dia ele caçou, agora estava caçando ele. Aqui ele vai dizer que em trabalhos e fadigas, Paulo passou por causa do nome de Jesus. Por isso Jesus vai dizer, importa que nós padecemos pelo nome dele. No 28, no 27, em trabalho de fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, ou seja, ele sentiu fome por causa do nome de Jesus, e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Olha o que Paulo passou por Jesus. Será que nós passaremos isso por Jesus, meus queridos amados irmãos? Será que nós temos força? De onde tiraremos força para continuar pregando o nome de Jesus, se não é através de oração, se não é através de jejum, se não é através do fruto do Espírito Santo, que tem mudado o nosso caráter e deixado igual ao de Jesus Cristo? Olha que interessante aqui no 29. No 28, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com toda a igreja. 29, quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandalize, que também eu não me infame. Se tenho-me de gloriar, gloriar-lhe-me no que diz a respeito da minha fraqueza. Em Damasco, esse já é o versículo 32, o governador, preposto do rei Aretas, mandou guardas na cidade dos damascenos para me prender. Ou seja, se ele fosse a Damasco, já tinha guarda lá montado esperando ele para prender, para açoitá-lo. Mas num grande cesto
me desceram por uma janela da muralha, ou seja, ele se escondeu dentro de um cesto, abaixo, e assim me livrei das mãos daquele guarda, daquele rei. Ou seja, olha o que Paulo passou, meus queridos amados irmãos, para pregar o nome de Jesus Cristo. E muitas das vezes, meus queridos amados irmãos, nós fraquejamos. Muitas das vezes nós próprios colocamos dificuldade para pregar o nome de Jesus Cristo. O que é preciso para eu me tornar um servo melhor? O que é preciso para eu me tornar um bom obreiro? O que é preciso para mim pregar o Evangelho de Jesus Cristo? Meus irmãos, é preciso que, palavra, jejum e oração. Porque, meus queridos amados irmãos, quando vier a dificuldade, você está preparado. Quando vier, meus irmãos, a perturbação, você está preparado. Quando vier as turbulências, você está preparado. Quando vier as provações, você está preparado. Meus queridos amados irmãos, sabe o que eu entendo com tudo isso aqui que foi lido, meus queridos? Que quando o profeta Ágabo falou para Paulo: não vá a Jerusalém, não volte a Jerusalém, porque se você voltar lá, você vai ser entregue aos gentios pelos judeus. Só que antes dele ir, Paulo passou por tudo isso aqui que foi falado. Ou seja, Paulo já tinha o que, meus irmãos? Maturidade. Paulo já tinha intimidade com Jesus. Paulo já tinha o que? Experiência de batalha. Paulo já tinha experiência nas lutas. Paulo já tinha travado muitas guerras, meus irmãos, para pregar o nome de Jesus Cristo. Ou seja, mais um arranhão em Jerusalém não mudaria tudo que ele passou para pregar o nome de Jesus Cristo. Mesmo se ele fosse em Jerusalém e fosse morto lá, ele continuaria pregando, meus queridos amados irmãos, o nome de Jesus Cristo. Por isso Paulo vai dizer: olha, não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. Eu entendo aqui, meus queridos amados irmãos, que Paulo já tinha maturidade, já tinha experiência. E é isso que nós precisamos ter: maturidade e experiência com Deus, com a palavra. Porque quando chegar a dificuldade, meus irmãos, não é qualquer coisinha que vai nos derrubar, não. Nós vamos seguir em frente, meus queridos amados irmãos, porque vencedor é o quê? É aquele que vence a dor. Mas o mais que vencedor é aquele que não desiste nas primeiras batalhas. Por isso Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. E o próprio apóstolo Paulo vai falar: ora, o viver é Cristo. Ou seja, Paulo já tinha maturidade. Paulo não se apegava a bens materiais. Claro, bens materiais têm o seu valor. Bens materiais pode ajudar, pode potencializar você salvar alguém, ajudar alguém. Mas Paulo não se apegava a isso, porque bens materiais passam, bens materiais vêm, a ferrugem e a traça consome, mas a palavra de Jesus sempre permanecerá. Passarão os céus e a terra, mas minha palavra não passará. Paulo entendeu isso. Paulo não era apegado ao passado. Ele mesmo vai dizer: me seguindo para frente, deixo as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo. E é isso que nós devemos fazer, seguir para o alvo. Paulo não se aprendia as coisas desse mundo. Por isso que ele vai dizer: olha, se vivo, o meu viver é para Cristo. Se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Por que o morrer é lucro? Porque Paulo entendia que se ele morresse, meus irmãos, ele ia experimentar da ressurreição. E tendo experimentado da ressurreição, ele estará com Jesus Cristo. E estando com Jesus Cristo, ele receberia a tão gloriosa recompensa que é dada para aqueles que creem em Jesus Cristo. Creia, meus queridos amados irmãos, que Ele existe e que Ele tem galardão para as nossas vidas. E saiba de uma coisa, meus queridos amados irmãos, bota na sua cabeça que essas palavras não entrem por um ouvido e saia por outro, mas possa ficar guardada em seu coração. É necessário que nós venhamos padecer nessa terra pelo nome de Jesus Cristo, mas é claro, também nós herdaremos o melhor dessa terra. Mas, meus queridos amados irmãos, se vir dificuldade, não desanime. Se vir tristeza, pule de alegria. Se vir tribulações, meus queridos amados irmãos, permaneça, persevere, lute até o fim, porque a sua recompensa não é aqui na terra, a sua recompensa é lá em cima, meus irmãos. O que te espera lá em cima é algo que você nunca experimentou, é algo que você nunca sentiu. Olhos não virão, corpo não sentirão, meus irmãos,
porque o que tem preparado para nós é muito melhor, meus queridos amados irmãos. Então guarde essa palavra no seu coração, guarde essa palavra na sua vida, meus queridos amados irmãos, porque a dificuldade virá, mas muito maior do que isso, é o nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas. Esse é o Deus que nós louvamos, meus irmãos, esse é o Deus que nós adoramos, louvamos pelo que Ele é, mas adoramos, meus irmãos, pelo que Ele é. E eu agradeço assim a minha rica oportunidade, e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.